Vamos lá, gente. Quarta-feira de Champions League chegando e hoje a gente tem os jogos dos grupos A ao grupo D. Começando de cara com o grupo A, que tem dois favoritos claros, como a gente falou no nosso vídeo de análise, que são Bayern e United, que justamente se enfrentam já nessa primeira rodada. O Bayern recebe o Manchester United em casa e hoje não dá para negar que, em termos de qualidade apresentada, em termos de elenco, eu também considero, em termos de futebol desempenhado, por mais que o Bayern ainda esteja longe do que pode de melhor apresentar, o Bayern já é muito mais time que o United e eu acho que vai vencer com certa tranquilidade, tá? Aposto no 3-1 do Bayern de Munique, com direito a gol de Harry Kane. Acho que o United não tem a menor chance de competir mesmo com um time como o Bayern de Munique hoje. Por mais que o trabalho do Ten Hag seja promissor, ainda é um desenvolvimento que começou uma temporada, começou com uma irregularidade muito grande, já ocupa ali o meio da tabela da Premier. O Bayern melhor, ainda tropeçando aqui e ali, perdeu o título da Copa da Alemanha, mas é um time que tem um potencial muito interessante. O Tuchel é um bom técnico, já conseguiu encaixar o Harry Kane imediatamente no time, já tem feito alguns gols no início da temporada. Acho que o Bayern vence por 3-1. No outro jogo é o jogo da disputa pela Europa League, né? Eu acho que mesmo o United estando abaixo, Galatasaray e Copenhague não vão conseguir competir com ele e vai ficar na briga pela Europa League, tá? Eu acho que esse jogo, inclusive, esse confronto é direto pelo terceiro lugar. O Galatasaray jogando na Turquia com a ajuda da torcida turca, que é muito grande, e com um elenco bem superior ao do Copenhague, eu acho que vai conseguir a vitória. Diria que um 2-0 para o Galatasaray está de bom tamanho. No grupo B, a gente tem Arsenal e PSV. Na minha opinião, é o confronto dos dois melhores times desse grupo, tá? Acho que o PSV, o Arsenal é o time mais à frente de todos, disparado. É o melhor elenco, é o melhor futebol apresentado também na mão do Arteta. Começou a temporada meio instável, mas ainda assim muito melhor que os outros três. Eu acho que o PSV compete com o Sevilha e está um pouco à frente. Por mais que tenha vindo de um playoff, o Sevilha conseguiu a sua vaga por ganhar a Europa League. Acho que o PSV é um time bem interessante, tem o Johan Bakayoko, alguns jovens também promissores. Acho que pode conseguir surpreender sim. E para mim, hoje, são os dois melhores desse grupo, com o Sevilha começando ali meio cambaleante a temporada, podemos dizer. E num duelo entre os dois, eu acho que ainda assim da Arsenal, como eu disse, é o time mais à frente. Me surpreenderia se o Arsenal fizesse menos do que 15 pontos nesse grupo, tá? 13 a 15 pontos. E eu acho que consegue a primeira vitória na Inglaterra jogando contra o PSV. 2-0, 3-1, vitória por 2 gols de diferença. Sevilha e Lens. Se o Sevilha não quiser cair para a Europa League, como ele gosta de fazer, ele tem que vencer esse confronto contra o Lens em casa. O Lens, mesmo se classificando na Ligue 1, surpreendentemente, muita gente diria, perdeu muito daquele time que conseguiu fazer, perdeu o Seko Fofana, perdeu o Openda, que já foi para o Leipzig, conseguiu algumas boas contratações, mas é um time bem inferior aos seus adversários. Se o Sevilha quiser não cair para a Europa League, tem que ganhar esse jogo e eu acho que vence, tá? O Sevilha é do Sérgio Ramos, inclusive, que eu estarei torcendo pelo Sérgio. Grupo C, o grupo que tem Real Madrid e Napoli como principal confronto, mas que não vai acontecer nessa rodada. O Real enfrenta o União Berlim em casa, que é uma incógnita. Eu acho que ninguém conseguiu acompanhar o União Berlim na última temporada, por mais que fizesse uma campanha surpreendente, uma campanha empolgante de Bundesliga, conseguindo uma classificação histórica, basicamente, para o time de Berlim, mas não vai conseguir competir com o Real na minha visão. Acho que o Real, por mais que esteja invicto, ainda não apresenta o melhor do seu futebol. Acho que isso também não seria possível sem o Vinícius Júnior, que segue lesionado e não deve jogar essa primeira partida de Champions. Sem o Vini não dá para apresentar o Real, apresentar o melhor que pode ter, mas ainda joga abaixo. É o Ancelotti, por mais que tenha tido um impacto imediato do Bellingham, ainda encontrando algumas outras opções no elenco, contando com lesões de Militão, contando com lesões de Courtois, mudando algumas posições como o Fran Garcia ocupando o lado esquerdo. O esquema tático do Real mudou da temporada passada para cá, com o Bellingham sendo um meia entre a linha de defesa, a linha de meio campo e a do ataque, jogando com dois à frente, uma linha de três, um meio campo clássico de três, e o Bellingham à frente, em vez de um 4-3-3, um 4-3-1-2. O Real ainda está em processo de adaptação, mas vence o União Berlim, é muito mais time, é um time com mais qualidade individual, técnica, e acho que não vai ter tanta dificuldade para vencer o União Berlim. Não aposto na vitória por 2 gols de diferença, um 2-0, vai. Quanto ao Braga e Napoli, acho que o Napoli vence, tá? Por mais que o Napoli, na minha visão, tenha caído da temporada passada para cá, por um simples motivo, a perda do Spalletti. O Spalletti pediu para sair após o título do Napoli do campeonato italiano e acabou indo para a seleção italiana, dizendo que iria ficar uma temporada
no processo sabático, longe dos gramados, acabou aceitando a proposta da seleção italiana. E o Napoli já começa a temporada, para mim, caindo de rendimento, porque a perda do Spalletti, que foi quem conseguiu moldar aquele Napoli inventivo, aquele Napoli criativo, propositivo, de muita qualidade, com Kvaratskhelia brilhando, Osimhen marcando muito. Quem conseguiu fazer esse esquema funcionar perfeitamente foi o Spalletti. Já começa perdendo seu treinador, para mim é uma perda enorme. E a vinda do Rudi Garcia é um treinador que eu não confio, tá? Tem alguns ápices ali na carreira, como passar contra o Manchester City do Guardiola com o Lyon, mas nada muito exorbitante. Acho que é um treinador bem comum e que o Napoli vai cair de rendimento sobre a mão dele, mas ainda assim é capaz de vencer o Braga fora, tá? Porque o Braga é um time ok, com todo esse respeito aos portugueses, que já pintou um ou dois aqui no canal. Se tiver algum torcedor do Braga, eu acho que vai brigar muito, mas vencer o Napoli acho inviável e acredito que perca, tá? Acho que o Napoli ganha suado, mas vence. E no grupo D, os últimos jogos do dia de hoje, né, que a gente tem para citar, Real Sociedade e Inter, confronto que a Inter chega como favorita. A Inter vem de uma vitória contra o Milan por 5-1 no campeonato italiano. Ganhar do seu rival por 5-1 é empolgante para qualquer time. A Real Sociedade vem de uma derrota, tomando uma virada para cima pelo Real Madrid, né, contra o Real Madrid. Ainda que jogando bem, a Real Sociedade teve um primeiro tempo principalmente bem interessante. Finaliza o primeiro tempo vencendo, tá? Que Fusa Cubo jogando muito. É um jogador extremamente interessante, tem opções muito inteligentes e que consegue desempenhar futebol interessante. O time da Real Sociedade, inclusive jogador convocado pela Espanha, o Lenormand e tal, o Mikel Merino já rodou por ali, o próprio Oyarzabal. Mas eu acho que a Inter é mais time, tem um espírito competitivo maior, um time mais equilibrado, muito bem treinado pelo Inzaghi. Acho que consegue a vitória contra a Real Sociedade, ou no mínimo um empate. Apostaria em empate ou Inter, tá? E Benfica e Salzburg, o Benfica para mim é mais time, o Benfica para mim tem melhores peças. O Salzburg é um time que eu gosto de acompanhar porque tem sempre jovens jogadores sendo revelados ali. É um time interessante desse ponto de vista, que investe muito nos jovens e que por isso propõe muito jogo, por isso é um time que arrisca mais por esse ímpeto da juventude, podemos dizer. Mas acho que o Benfica vence sem muita dificuldade. Acredito também num 3-1 do Benfica, podemos dizer assim. No geral é isso, veremos se acertei o placar ou não. Mais tarde tem vídeo de análise dos jogos. Conto com você por aqui, valeu, até o próximo, tchau.